Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Tem novidade interessante se tornando mais comum no Wi-Fi brasileiro. As chamadas redes mesh começam a se popularizar e podem ser a solução para quem tem problemas de conexão em casa. Com essa tecnologia, você pode abrir mão dos repetidores de sinal Wi-Fi e ainda ganha muito mais desempenho, velocidade e alcance para a sua internet. No final do programa, você conhece a tecnologia. Antes, hoje é dia de estreia no Olhar Digital. Começa hoje mais uma série de reportagens especiais. Dessa vez vamos mostrar como as mulheres estão lidando com o mundo da tecnologia. A área sempre foi dominada por homens, mas aos poucos a realidade começa a mudar. Mas essa não é uma mudança que chega facilmente. Antes desses destaques, tem muito mais à sua espera no programa de hoje. Confira! Até bem pouco tempo, usar a internet a bordo de um avião significava serviço ruim e preço nas alturas. Mas o cenário mudou radicalmente. Nós fomos conferir. Na coluna da Lu, você vai ver como medir a qualidade e a velocidade da sua conexão com a internet usando o seu smartphone. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Se alguém já experimentou usar a internet a bordo de um avião, provavelmente tem histórias decepcionantes para contar. Preços altos e velocidades baixas. Felizmente, esse cenário vem evoluindo rapidamente. Hoje as tarifas já são muito mais palatáveis. A velocidade ainda não é grande coisa, mas já entrega o suficiente para várias atividades online. Nós fomos conferir. Com os pés no chão ou a 10 mil metros de altitude, ninguém quer ficar desconectado. Nos Estados Unidos e Europa, a maioria das companhias aéreas já oferece serviço de conectividade a bordo. A principal tecnologia para levar o sinal de internet para dentro dos aviões é via satélite. No Brasil, o serviço ainda é novidade. Por enquanto, apenas 2 empresas oferecem conexão durante o voo. Até pouco tempo atrás, os aviões conectados costumavam oferecer conexão de, no máximo, 20 megabits por segundo. Mas não se anime, isso era para ser dividido por todos os passageiros. Até daria para trocar aí mensagens, ler e-mails, mas dificilmente fazer uma videochamada ou usar serviços de streaming. A boa notícia é que os satélites que levam conectividade para dentro das aeronaves evoluíram bastante nos últimos anos. Atualmente, os novos satélites dedicados à conexão dos aviões são os chamados HTS, High Throughput Satellite, ou simplesmente satélites de alta velocidade. Essa evolução ela permitiu com que a qualidade e a velocidade de dados seja muito maior para a aeronave do que se tinha antes, no começo do uso dessa tecnologia no geral. Então os modems melhoraram, os próprios satélites estão com evolução constante de como eles fazem a transmissão de dados, e isso permite para o cliente uma gama muito maior de possibilidades de uso. Ou seja, em termos de tecnologia, hoje é totalmente possível que um passageiro possa fazer no céu tudo o que faz em solo, inclusive acessar serviços mais pesados como streaming e até assistir vídeos online. É caro colocar uma conexão de gigabit dentro de um avião. Satélite está longe de ser um serviço barato, mas outra boa notícia é que não custa muito usar o Wi-Fi do avião, nem nos Estados Unidos e nem por aqui. A Gol, uma das primeiras empresas a oferecer o serviço, tem pacotes a partir de R$ 8,00, o que já é suficiente para usar serviços de mensagens e navegar na web.
Já para usar mais dados e acessar serviços de streaming ou até fazer uma videochamada, o preço da conexão durante o voo fica entre 20 e 30 reais. Nos Estados Unidos, as companhias cobram em média a partir de 7 ou 8 dólares. E o pacote mais robusto sai por uns 14 dólares. Aliás, na terra de Donald Trump, algumas empresas até oferecem conectividade gratuita. Quer dizer, provavelmente os 7 ou 8 dólares estão embutidos no preço da passagem, claro. Apesar do preço, hoje apenas 10% dos passageiros compram serviço de conectividade a bordo. Uma pesquisa realizada pela principal empresa responsável pelos satélites dedicados às aeronaves diz que se o serviço fosse gratuito, 50% dos passageiros usariam o Wi-Fi do avião. E se o preço caísse um pouco mais, para 5 dólares, por exemplo, esses 10% se tornariam 40% de um dia para o outro. Atualmente existem 8.000 aeronaves conectadas em todo o mundo. Em 5 anos, a expectativa é que esse número suba para 15.000 aviões. E em 8 ou 9 anos, atinja 23.000 aviões com conectividade a bordo. Aqui na nossa região, a América Latina, a expectativa é de que haja um boom ao longo dos próximos 8 anos, alcançando mais de 1.500 aviões conectados. This company builds satellites, right? They have many satellites over the sky. Now, even this company, okay, SES, has a plan to put over 20 new satellites in the next 5 years. Okay. And you know what? About 7 or 8 of them will be kind of Brazil. I mean, they will look at Brazil. Oh, that's cool. And in fact, SES is building a satellite which they will launch in January of 2018. Okay. Right? It is using a Brazilian orbit. Okay. Which means that you understand, right? Yeah. So I think Brazil and, in specifically, and the entire South America, Latin America in general is a high growth. So yes, you go to 1 aircraft or 2 airlines today, but you will see that more and more, you will get used to any airlines you go, it will be connected. And if you see that it is not connected, you will try to buy tickets on an airline which is connected. Tem aquela piadinha, né? Se quiser que a visita vá embora, desliga o Wi-Fi. A gente sabe que isso é uma coisa real. No próximo bloco tem dica super bacana da Lu. Veja como usar o seu smartphone para medir a qualidade e a velocidade da sua internet. Tem também o primeiro capítulo da nossa série especial sobre mulheres e tecnologia. E ainda hoje, a novidade da tecnologia Mesh, que finalmente começa a chegar ao Brasil e promete melhorar e muito o Wi-Fi. O Olhar Digital Plus volta já. A área de tecnologia sempre foi marcada por um predomínio de profissionais masculinos. Aliás, é um dos setores em que a participação das mulheres cresce mais lentamente. O panorama está mudando, mas não sem muito esforço. Mesmo antes de surgir qualquer interesse pelo mundo da tecnologia, elas cresceram ouvindo a mesma coisa. Normalmente a gente ouve que isso não é para menina. Se a gente não ouve isso diretamente, existe essa desigualdade institucionalizada, digamos assim. O que eu ouvi, na verdade, foi, desiste disso, isso é coisa de homem. Ou isso é coisa de gente que estuda isso desde criança, desde adolescente, você nunca vai conseguir aprender, né? Porque mulheres não são boas em matemática, né? É uma coisa que a gente ouve desde sempre, que a gente sabe desde sempre, e que não é verdade, né? A gente
tem diversos estudos que mostram que a capacidade de mulheres e homens para exatas é a mesma, né? O que a gente tem é uma falta de autoconfiança, né, que as mulheres acabam adquirindo durante a vida delas e acaba criando barreiras, né? O estereótipo cultural e o preconceito não foram suficientes para desmotivar nenhuma delas. Esta sala cheia de futuras programadoras é um exemplo de quem, acima de qualquer adversidade, foi atrás do que realmente queria, independente das barreiras e desafios do caminho. Não é segredo, não. O mercado de tecnologia é predominantemente masculino. Mas aqui, entre mulheres, elas pretendem dar mais um passo para mudar essa história. O projeto Programaria, assim como outras iniciativas exclusivas para mulheres, oferece ferramentas e oportunidades para inserir mais meninas no mundo da tecnologia. A ideia surgiu de um grupo de amigas com uma vontade em comum: se infiltrar no mundo high-tech e aprender a programar. Todas elas sentiam a necessidade de aprender a programar. O mais legal foi que depois que aprenderam e viram como era restrito o número de mulheres nesse mercado, elas resolveram repassar o conhecimento adquirido através de cursos exclusivos. Por ser um ambiente só de mulheres, a gente constrói um ambiente seguro para elas, né? A gente sabe hoje que um dos principais motivos para as meninas escolherem esse curso é por ser um curso só de mulheres, feito por mulheres e só para mulheres, porque isso faz que o ambiente seja um ambiente seguro, um ambiente que elas se sentem confortáveis para errar, para perguntar, que elas não vão se sentir julgadas, elas não vão sentir esse preconceito. Ficar um ambiente onde todos estão na mesma situação que eu, entendem como é se sentir assim, eu acho que é muito essencial quando você está aprendendo uma coisa nova. No começo, principalmente, quando você não é bom ainda, para você não se sentir, justamente de chegar ao ponto de colocar aquela dúvida na cabeça: será que eu sou ruim porque eu sou mulher? Então é importante estar num meio onde todas passam por isso, já passaram ao tentar aprender em outros ambientes mais masculinos ou mais diversificados, para entender que não, todos passam por isso, mulheres, homens, seres humanos, porque é um tema difícil, né? E eu não vou nunca colocar o meu gênero como um impeditivo. Então, acho que o grupo só feminino, ele te traz bastante autoconfiança. A Gabi joga futebol desde pequena. Está acostumada a ser minoria em ambientes predominantemente masculinos. Mas a maioria nunca passou por isso e prefere fugir da situação. Estatísticas dão conta que 79% das mulheres que entram em cursos relacionados à computação desistem ainda no primeiro ano de estudo por causa do ambiente hostil e machista. Além de aprender a programar, o desejo dela é se tornar referência entre as colegas para ajudar outras que buscam seguir os mesmos passos. A Larissa já trabalha com dados há algum tempo. De certa forma, mesmo antes de entrar no curso, já estava bastante próxima do pessoal de TI. Trabalho numa área de análise e monitoramento de dados e que é muito comunicacional. Ainda assim, tem poucas meninas envolvidas nisso. Eu sou uma das poucas que estou envolvida nesse meio. Pelo contrário, senti bastante estímulo e trabalhei sempre com homens nessa área mais de TI. Tive poucas mulheres na minha trajetória profissional, assim. O curso é apenas uma introdução sobre o mundo da programação. A ideia, além de ensinar, é ser um grande incentivo para que quem realmente se interesse pelo assunto continue aprendendo. E mais do que entrar para o mundo da tecnologia, todas elas aqui fazem parte da missão maior de provar que aquela ideia de que a mulher não combina com o segmento está errada. Aliás, nem poderíamos chegar ao fim dessa matéria sem lembrar que a própria história da programação começou graças a uma mulher. Ainda no século XIX, Augusta Ada King Noel, condessa de Lovelace, foi a primeira a perceber que seria possível programar máquinas. É acreditada a ela a criação do primeiro algoritmo da humanidade. A condessa entrou nos livros de história com o nome abreviado para Ada Lovelace e é hoje considerada a mãe da programação. Ou seja, as nossas meninas estão mais do que bem acompanhadas no desafio de criar softwares.
medir a qualidade e principalmente a velocidade da sua internet no celular. É super importante fazer isso para verificar se a sua operadora está entregando aquilo que você paga. E a Lu, nossa colunista e especialista em descomplicar a tecnologia, mostra como é fácil fazer isso. Oi, Lu! Oi, Marisa! Oi, gente! É hora de descomplicar a tecnologia. Sua internet está muito devagar ou você acha que não está recebendo a quantidade de banda larga que contratou? Hoje eu vou te mostrar como medir a velocidade da sua conexão e o que fazer se ela estiver muito baixa. Existem vários sites que podem te ajudar, mas eu vou usar o Brasil Banda Larga, tá? Assim que você abrir o site, já aparece a página para fazer o teste. Aí é só clicar em Iniciar para começar a medir as velocidades de download e upload, que é o tempo que leva para baixar e enviar dados. O site também mostra a latência da conexão, que é o tempo que uma informação leva para chegar ao servidor e voltar para o seu computador. Esse número é medido em milissegundos, e quanto mais baixo ele for, melhor está a sua conexão, ok? E para facilitar, olha essa dica! Agora que já tem essas informações de velocidade, fica mais fácil tentar descobrir o que está deixando a internet lenta. Primeiro, dá uma olhadinha no contrato da sua operadora para ver se você está recebendo a quantidade correta. Se não estiver, entre em contato com a empresa porque pode ter alguma falha na sua conexão. Ou então você pode contratar um plano maior se quiser. Também feche abas que estão abertas no navegador e desative as extensões para ajudar os sites a carregarem mais rápido. Aproveite e veja se tem algum programa rodando em segundo plano no computador. Tudo isso pode deixar a conexão mais lenta. E tenha sempre um antivírus no seu computador, porque alguns vírus usam a internet para enviar e-mails e spam, e isso acaba reduzindo a velocidade. Agora você não vai ficar mais sofrendo quando estiver navegando na internet. É com você, Marisa! Daqui a pouco você vai conhecer a tecnologia Mesh. Ela pode ser a solução para quem tem problemas com Wi-Fi em casa ou no escritório. O Olhar Digital Plus volta já. Muita gente apostou em repetidores de Wi-Fi para distribuir melhor o sinal da internet pela casa ou então pelo escritório. Mas essa não é a melhor saída. Infelizmente, os repetidores de Wi-Fi comprometem bastante o desempenho da sua rede. Aí sobravam duas soluções. Ou você colocava mais roteadores, criando redes separadas, ou dava um jeito de passar cabos. Felizmente, a tecnologia Mesh oferece um caminho melhor e ela está finalmente se tornando mais popular no Brasil. Vamos começar puxando a sardinha para a nossa brasa. Quem acompanha o Olhar Digital já ouviu falar de redes Mesh em 2007, ou seja, 10 anos atrás. Tá aí o registro que fizemos. Uma das novidades nesse setor se chama Mesh. Confira o que isso significa. Bom, depois do rasgar de seda digital, apenas agora a tecnologia está chegando aos lares de nós, consumidores comuns. A rede Mesh pode ser entendida como um Wi-Fi inteligente distribuído de forma automatizada. Enquanto uma rede tradicional é composta por um roteador ao qual os usuários devem se conectar para trafegar, a rede Mesh é composta por diversos equipamentos similares aos roteadores que, unidos, funcionam como uma única rede. O usuário, então, pode se conectar a qualquer um dos pontos de acesso sem qualquer distinção.
Eles têm sinais separados e conexões separadas. Só que, ao mesmo tempo, eles criam um sinal, um túnel de sincronismo entre eles e trocam informações em rede mesh. Essa troca de informações permite que eles troquem as informações sobre quem está conectado e que esse usuário saia de um access point e vá para o outro de forma transparente. É o tal do roaming que a gente fala tanto. Assim, o usuário conectado a uma rede mesh pode se locomover no espaço entre os diferentes pontos de acesso sem perder a conexão ou sequer perceber qualquer mudança. Mas, mais do que isso, o grande trunfo das redes mesh está na sua capacidade de roteamento automático do sinal. A rede mesh, ela tem um algoritmo que permite que você tenha vários access points conectados uns aos outros. Ele sozinho, ele sincroniza várias informações entre os access points e permite que eles troquem informações sobre melhores rotas. Né? Sendo assim, quando um access point de rede mesh ele fica offline, ele não funciona, a própria rede mesh ela se redistribui, ela se reorganiza e faz a melhor rota para que os usuários conectados nela consigam trafegar. O sistema faz uma análise instantânea das diversas possibilidades de rotas para o fluxo de informações. O algoritmo se responsabiliza por definir o melhor caminho para chegar até o usuário, sempre da forma mais rápida e com a menor perda de pacotes possível. Essa varredura é feita diversas vezes por segundo. Há quem confunda a funcionalidade das redes mesh com os já populares repetidores de sinal Wi-Fi. A história é outra. Enquanto os repetidores apenas captam o sinal do roteador principal, amplificam e propagam este sinal, uma rede mesh é capaz de cobrir uma cidade inteira. Outra diferença dos roteadores tradicionais é a capacidade de dispositivos conectados simultaneamente em uma mesma rede. Na mesh, até 100 equipamentos podem se conectar ao mesmo tempo com igual qualidade de navegação. Cobrir uma praça com rede mesh é muito mais fácil, porque você coloca 1, 2 ou 3 sinais de internet entrando, vão ser os gateways, e os outros access points espalhados na praça. Em qualquer defeito em um access point ou no sinal de internet, eles vão se reorganizar e os usuários continuam tendo acesso à internet também via Wi-Fi. De pouco tempo para cá, o poder de processamento dos equipamentos que formam uma rede mesh evoluiu bastante, o que tornou a solução ainda mais interessante, não só para grandes empresas, como também para usuários domésticos. Mais do que isso, a queda no preço desses equipamentos foi o que culminou com essa grande visibilidade das redes mesh atualmente. Hoje é possível, por exemplo, começar uma rede mesh doméstica a partir de R$ 500. Ainda é mais caro que um roteador normal, mas as possibilidades de melhoria fazem o custo-benefício ser bastante atraente. Confira nosso boletim ao vivo na internet. De segunda a sexta-feira, as notícias que movimentam o mundo da tecnologia. Sempre ao vivo, às 7h30 nas páginas do olhardigital.com.br, na nossa timeline do Facebook, no Twitter e também no YouTube. Não perca! Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!